eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montauk e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o quarto episódio de Loki. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nada, compartilhe com seus amigos e não esquece, deixa o like nesse vídeo. Você também pode seguir a gente lá no Instagram pra gente continuar conversando sobre Loki e nossas séries preferidas, não é isso? E vamos lá, gente, quarto episódio de Loki, já passamos da metade, Marvel, eu te amo cada dia mais. Nossa, que episódio, hein? Depois de um episódio super reflexivo, a gente fez uma análise aqui, você pode clicar e assistir, tá? Vou deixar no card. A gente já começa em Asgard vendo a infância de menina Sylvie. Exato, uma menininha inocente, brincando. Indefesa, entendeu? Indefesa. Exatamente, ó, ela tá brincando com um dragão e uma valquíria, né? Olha que interessante. Bem sugestivo, a gente viu isso em Ragnarok, né? Eu achei muito legal esse easter egg aí que eles colocaram. Quando chega a TVA. Exato. Pra tirar os brinquedos de uma criança, né? Eu achei bem feio isso deles. Mas, Bem então, porque... Muito feio mesmo, Renan. Aliás, isso aí é coisa de vilão, TVA. Nós estamos de olho faz muito tempo. Exato. E aí a gente precisa já puxar o final do episódio pra discutir esse começo. Por quê? Porque pra TVA ir atrás de alguém, precisa ter acontecido um evento Nexus. Exatamente. Tem que ser alguma coisa grave. Muito certo? grave. Alguma coisa que vai impactar no futuro. Só que, o que acontece com a Sylvie? Ela tá lá brincando, sendo uma criança em Asgard, e aí chega a TVA e rouba a vida dela, igual ela diz, né? Exato, e lá no final ela pergunta pra Ravonna, o que eu fiz? O que ia acontecer? Qual é o evento Nexus que eu causei? Ou e a seja, Ravonna diz que não se lembra e só sorri. De forma bem maldosa. Exato. E a própria Sylvie não sabia. Então, ou seja, é uma coisa que eles tiraram a vida da Sylvie a troco de nada. Só que a teoria é o seguinte: e se a Ravonna já sabia que a Sylvie ia causar o fim da TVA? Pra mim, isso é uma teoria quase confirmada, gente. Não vou falar que é confirmada porque eu não sou roteirista. Aliás, a gente vê que a Ravonna ainda não era juiz, ela era um soldado da organização, certo? Exatamente. E não envelheceu nem um dia, né? Olha só, ela tá a mesma pessoa. Muito estranho, né? Muito estranho, porque já a Sylvie tem já... estranhezas aí. E a gente sabe que ela caminhou na organização pra se tornar manda-chuva de lá, certo? Que tem conhecimento sobre coisas que as outras pessoas, as outras variantes, não têm. Exato. Então, acredito que ela foi buscar a Sylvie lá no começo pra evitar a catástrofe que pode acontecer. Exatamente. Agora, eu lembrei de uma cena onde estão conversando Mobius e Loki. E o Loki, de forma muito inteligente, pergunta pro Mobius. Ele fala... Isso foi lá no episódio 2, né? Foi no episódio 2. Ele pergunta, por que a gente não sabe que vai acontecer um evento? Então a gente volta lá na raiz do problema e mata já a raiz do problema. E o Mobius diz, ele fala... A gente não pode fazer isso, porque senão daria um problema ainda maior na linha do tempo. Exato. Aí então a gente não sabe se a Ravonna quebrou uma regra ou se por causa disso ela criou essa regra. Sim, até porque a gente vai ver, né, que a Sylvie, ela é capturada, levada, tem todo... Ela vê pessoas sofrendo lá dentro da TVA e ela fica traumatizada. Ela fica traumatizada, passa pelo mesmo processo que o Loki passou, né? E ela rouba o Tempad da Ravonna e é assim que ela consegue fugir. Mas você vê que quando ela tá fugindo, a Ravonna não vai muito atrás. Eu não sei se ela fica meio decepcionada, dá a impressão de que a Ravonna olha pra ela assim, tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso e deu errado, sabe? Tem aquele momento de hesitação, e a gente não sabe exatamente por quê, mas é muito estranho. De qualquer forma, ou ela quebrou uma regra, ou a partir disso se criou essa regra, mas conhecendo a Ravonna, eu tô achando que ela quebrou a regra, tá? Eu também acho. E... Pode ser que a Sylvie tenha causado um evento Nexus. Eu duvido, mas eu acredito que seja realmente relacionado a ela causar o fim da TVA no futuro. A tentar pegar e cortar pela raiz. Agora, tem uma cena também que a Ravonna vai lá falar com os Guardiões do Tempo. E ela tá com uma cara de assustada. Eu acho que não é pelos acontecimentos, eu acho que é porque a culpa é dela. Olha essa cara que ela faz.
ela tá bem assustada, ela tá bem tipo, nossa, eu fiz besteira. Então é um paradoxo. Teoricamente, a Sylvie só vai ter toda essa jornada porque a Ravonna apareceu lá no começo pra tentar evitar que ela destrua a TVA no fim. É a forma da Marvel. É lindo. Eles criam esse paradoxo com a personagem, né? A gente ainda não sabe toda a trajetória da Sylvie. Eu tô doida pra saber. Eu acho que eles fizeram isso justamente pra explicar o paradoxo que é a TVA, né? Eles fizeram isso pra... Tipo, eles fizeram um paradoxo da queda da TVA. Genial. Mas enfim, são só teorias, diz aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vamos continuar falando sobre o episódio, certo? Então a Ravonna no presente vai falar com os Guardiões. A gente tem aquele primeiro vislumbre, né? Dos três, né? Achei legal. Eu achei muito legal. Achei legal. Eu esperava que eles fossem maiores, mas eu achei legal. Mas a gente descobre que eles não são nem guardiões, né? Exato. Por quê, gente? Porque os verdadeiros Guardiões do Tempo estão em outro rolê. Eu acho que eles não estão nem ligando pra isso que tá acontecendo. Essa é a minha impressão, né? Os Guardiões do Tempo estão muito acima disso. A gente tem que lembrar que no universo Marvel a gente tem níveis. Então, cada um dos personagens vai atuando em níveis. Tem seres tão poderosos que esse tipo de coisa que acontece não é nada no universo Marvel. Então, cada vez mais aponta pra que o Kang, o Conquistador, que tem ligação com a Ravonna nas HQs, esteja por trás desses bonecos motorizados. Sim, a gente falou isso desde o primeiro episódio, que o Kang, com certeza, ele tá aí. Teoria comprovada? Ah, eu acho que sim, porque o Kang é um dos maiores viajantes do tempo da Marvel, né? E a Ravonna tá lá, e ela sabe de tudo. E ele já tá escalado pra aparecer no filme do Homem-Formiga. Exatamente. E é isso. O Mobius vai querer falar com a C20, né? Ele fala pra Ravonna, eu quero falar com ela. Só que a Ravonna mente e fala, não, ela chegou aqui tão desorientada, ela ficou confusa, nem conseguia falar e acabou falecendo. Mas a gente sabe que... Falecendo não, né? Foi morte matada, né? Não foi morte morrida. A gente vai descobrir mais pra frente que ela sabia que todo mundo era variante e ela foi sentenciada à morte. Mas o Mobius, tadinho, tá mais perdido do que nós aí nas séries da Marvel e não sabia o que tava acontecendo, certo? Aí a gente tem Loki e Sylvie presos lá no Apocalipse. E a única coisa que eu gostei muito dessa parte, só que a única coisa que eu tava esperando que eles dessem um jeitinho de sair. Mas a Marvel deu outro jeito. E o jeito da Marvel foi explicar pra gente que a TVA detectou um ramo, um braço lá de Evento Nexus enorme. Eles até ficam assustados, né? Eu adorei essa solução, particularmente, porque eu gosto muito de um momento que a Sylvie dá a mão pro Loki. É como se eles formassem uma aliança. Aqui a gente fala de amor no sentido mais amplo da palavra. Não precisa ter romance pra que ele funcione. Não. São dois seres que se encontram, porque são super narcisistas, né, gente? Sim. Mas cada um vem de uma realidade diferente. Isso é uma coisa absurda. Imagina você se apaixonar por alguém que é a sua variante de outro universo. O potencial que isso tem é o potencial mesmo de explodir a meio TVA. que se apaixonar por si mesmo, né? Exato, só que em outra realidade. É muito louco. Eu entendo o nível de evento Nexus que isso poderia causar. E aí, tudo aqui é um paradoxo. É por isso que a TVA vem e interfere, como a gente tinha teorizado no vídeo passado, e leva os dois. Sim. E o que o Loki tem a dizer pro Mobius no meio de tudo isso é: a TVA tá mentindo pra você. Exato, a gente até falou, nossa, mas é isso que ele vai falar? Só que nisso ele já planta uma sementinha. E a gente tem que pensar o seguinte: o Mobius, né, todos os seres que estão lá, eles não têm memória, mas tem algo residual dentro deles, tanto que ele ama jet ski. Então, ele começa a sentir umas coisas estranhas, né? Principalmente porque ele pergunta da C20, né? Ele pergunta por que ele não pode interrogar a Sylvie. Por que ele não pode, né? Entendeu? A Ravonna não deixa. Uhum. Então ele começa a achar isso estranho. E aquela frase do Loki fica na cabeça dele. Inclusive, gente, a C15 tá bem desconfiada de tudo que tá acontecendo. Por quê? Porque ela já teve uma interação prévia com a Sylvie. Uhum. A Sylvie já entrou na mente dela e ela já não sabe mais o que é verdade ou não. Exato, e a gente sabe que quando a Sylvie entra na mente das pessoas, ela libera as memórias, ela acessa essas memórias, né? Então, tem a C15 e o Mobius já desconfiados nesse ponto, certo? É engraçado também que a gente vai ter aí a prisão do Loki, que é um loop temporal, né? Onde ele vai lembrar do momento que ele cortou o cabelo da Lady Sif e tudo mais, né? E aquilo vai retornar, até que ele
vai ter um estalo e falar: minha filha, eu tô aqui, eu fiz isso, eu sou uma pessoa horrível, eu preciso de atenção, eu sou a sombra do Thor, eu sou narcisista, é isso mesmo, ele acaba admitindo por que ele faz isso, né? Um autorreconhecimento. Isso é muito importante, né? E isso tudo colabora pra construção da personagem. Sim, com certeza, porque o Loki é um personagem muito complexo, né? E ele ter essa autocrítica vai fazer ele evoluir num nível, assim. E parênteses aqui, porque a gente tem a Lady Sif, fazia tempo que a gente não via ela. É verdade. E a gente pode... Tem rumores aí falando que ela vai aparecer no próximo filme do Thor. Então pode ser aí uma participaçãozinha pra buscar um gancho lá na frente. Exato, certo? Nem que for só pra, tipo, ó, lembra dela? Então, lembra? Daqui a pouco volta. É isso. É isso aí. E aí o Mobius chega naquele loop que o Loki tá, né? Tá lá na sofrência. O Mobius chega pra interrogar, né? Ele quer saber o que aconteceu pra causar aquele evento Nexus gigante, né? Ele quer saber tudo o que aconteceu lá. E aí a gente tem o Loki mentindo, ele começa a jogar várias mentiras, porque ele quer garantir a sobrevivência dele. Mas o incrível aqui é como ele fica quando ele descobre, né, que a Sylvie foi morta. O Mobius também joga uma mentira pra ele, fala: Sylvie morreu. Aliás, né, mais uma vez eu tenho que exaltar aqui o Tom Hiddleston, porque, gente, ele muda, ele faz é nítida a expressão dele. Não, maravilhoso. De como aquela ficha cai e a morte da Sylvie é significativa pro personagem. Não, aliás, pros dois, né, os dois atores e os dois personagens, né, porque Mobius também conseguiu dobrar o Loki. Exato. Então é incrível ver essa cena e ver como o Loki realmente cai a ficha de que ele se preocupa demais com a Sylvie. E no meio daquele monte de mentiras, ele vai jogar a verdade. Vai falar: quer saber, meu filho? Tu é uma variante. E é por isso, né? Ele cai a ficha de tudo aquilo, ele pensa nos jet skis, então tudo aquilo começa a fazer sentido pro Mobius. Aquilo fica martelando na cabeça dele. E aí o Mobius vai fazer o seguinte, ele vai na sala da Ravonna, eles estão comemorando o que a Ravonna chama de o caso de maior sucesso da carreira dele. Só que eu tenho a teoria de que ele, ou variantes dele, estão caçando Lokis eternamente, né? Sim. Ele não sabe disso. Mas ele tá muito desconfiado, ele vai roubar o Tempad dela, vai trocar pelo dele. E aí sim, vai descobrir toda a verdade sobre a C20 que a gente já falou aqui. Exato, ele vai ver um videozinho da C20 falando que eles são todos variantes e que eles tinham vida antes, né? Descobre que ela foi morta e vai atrás do Loki pra tentar libertá-lo. E aí, quando ele tá tirando o Loki, ele é desintegrado e, ai meu Deus do céu! Nossa, essa parte deu muita raiva. A Ravonna faz uma cara de... Não vou nem falar o que eu tô pensando dela. É muito bonito porque ele fala sobre a amizade antes pro Loki. Então, acho que essa amizade, esse laço que eles construíram, vai ser muito importante. A gente deve ver... Eu acho que a gente vai ver o Owen Wilson de novo. Por quê? Porque aqui a gente tem a opção de variantes e a gente tem até a opção do próprio Loki ter ido interferir na vida do personagem quando ele ainda vivia na Terra. Pode ser, por esse laço legal. de amizade, entendeu? Então a gente pode ver aí alguma cena dele retornando, eu acredito que sim, né? Em forma de variante, ou mesmo a gente não sabe pra onde eles vão quando eles são desintegrados. Exato, a gente vê no final uma cena muito estranha, um pós-crédito Já aí, vamos mas comentar. a gente já comenta Calma, disso. já vamos chegar lá. Enfim, ele é levado, Loki é levado, ele e a Sylvie vão ser levados pra finalmente encontrar os Guardiões do Tempo. Então, aí a gente tem aquela pecinha teatral dos Guardiões do Tempo. E aí, eu já tava achando meio estranho, porque eu pensei assim, nossa, mas que esquisito, os Guardiões, a Marvel fez um negócio muito inferior, né? Mas eu acho que foi de propósito. Óbvio, pra mostrar pra gente que aquilo é um teatro muito falso, né? E a nossa sorte é que a C15 tá lá e ela consegue desabilitar as coleiras, se não fosse ela, né? Nossa, porque ela vai em um momento com a Sylvie e ela quer resgatar as memórias dela. E aí isso faz com que a C15 se rebele, né? Acesse as memórias e confirme, né, que a TVA é uma grande mentira, uma grande farsa. Que é o que a gente vai ver agora, que são só bonecos, então realmente tem alguém controlando esses Guardiões do Tempo, né? E a gente vai ter também um momento onde tá tudo acabado e o Loki finalmente vai falar do seu amor pra Sylvie. Exato, olha só, que cena, eu achei que ia ser assim, tipo, nossa, pronto, agora eu choro. E realmente, olha isso, ele foi desintegrado, eu chorei agora mesmo. Eu choro mesmo, em desespero.
E a Sylvie vai poupar a vida da Ravonna, que desintegrou o Loki, porque ela precisa da Ravonna. Exato, a Ravonna bem que queria ser morta, né, ser executada agora pra não falar nada, mas vai falar sim. Vai falar sim, senhora, tá bom? E é isso, tudo terminaria aí se não fosse a nossa cena pós-créditos, onde a gente vai ver o Loki, depois de ser desintegrado, se materializando numa Nova York destruída. A gente vê a Torre dos Vingadores completamente destruída. É, aparece a Torre dos Vingadores ali. E a gente vê 3 versões do Loki. Aliás, 4 versões, né? Porque do Loki. tem um lagartão aí também, com uma coroa de chifrinho. É isso, gente. Então, teoricamente, ele foi pra uma realidade onde o Tony Stark não conseguiu impedir que a torre fosse destruída, porque Nova York tá destruída. Aquilo pode ser um apocalipse, já que Locks se escondem no apocalipse, ainda mais se esses Locks também estão indo atrás da TVA. A gente sabe que a motivação da Sylvie, por enquanto, parece simples. A TVA destruiu a minha vida, pra eu ser livre, eu preciso acabar com a TVA. Mas a gente não sabe até que ponto ela vai atrás de todos os Locks. E aí a gente vai ter o Loki numa versão digna, porque ele tá segurando um martelo. O Loki numa versão lagartão aí, que pode ser uma referência àquele Thor sapo, que é o Thor, né? Pode ser uma referência a isso. A gente vê o Kid Loki e o Old Loki. Exato. E ainda digo mais. Isso pode, mais pra frente, acarretar no seguinte. Nos quadrinhos, o próprio Loki é um paradoxo, né? Porque o rei Loki, lá dos fins dos tempos, lá, volta pra plantar a sementinha do mal já no Loki, quando ele ainda era um menininho lá da Terra dos Gigantes, lá, né, dos Gigantes de Gelo. Então pode ser que isso vire um loop dos Lokis. Exato, que um pode vai ser que influenciando o essa outro. seja a verdadeira função do Loki no universo Marvel, entendeu? Ah, meu Deus, o que você está fazendo comigo, Marvel? São só teorias, eu adorei essa cena pós-créditos. A gente não sabe muito bem como que o Loki se materializou lá. Eu acho que vai ser muito bem explicado pra gente, né? Até porque ele tinha sido desintegrado. Sim. Mas a série talvez seja sobre isso. A gente tá vendo em todas as séries temas importantes sendo discutidos. Até que ponto as pessoas conseguem roubar a nossa identidade, roubar o nosso passado, roubar o nosso futuro. Então a série traz também essas questões junto com o paradoxo temporal. É muito amor, gente. Sim. Diz aí o que vocês estão achando, deixa um like se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque semana que vem a gente tá juntos pra analisar o penúltimo episódio, que já tá acabando, gente. Exatamente. Nossa, e tá maravilhoso isso. É gente, isso, então. sério. Você tá bem? Eu tô emocionado. Tá tô emocionado? Então já se despede da galera. A Marvel sabe me emocionar. A Marvel sabe isso. mexer com o meu coração. Um beijo. Tchau.